Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Touch. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Touch, e nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, onde nós estamos aprendendo a configurar um material por dia. Estamos chegando quase na etapa final desse desafio e nós já aprendemos vários materiais nessa nova versão do V-Ray 3.4 e o material de hoje será o material de pintura desgastada para paredes. Nós vamos criar essa configuração passo a passo utilizando mapeamentos e os novos recursos do V-Ray 3.4. Então vamos começar pesquisando a nossa textura no Google. Eu já pesquisei aqui pelo termo parede pintada desgastada. E o ideal é que você encontre imagens grandes para fazer essa configuração. Assim você trabalha apenas com a textura dentro da sua cena, mesmo que essa textura não seja uma textura sem emendas. Mas como a gente já aprendeu na aula anterior como configurar uma textura sem emendas, você pode também fazer essa opção para essa imagem. Eu já tenho uma imagem aqui que eu achei bem legal, é uma imagem bem grande, eu vou clicar em visualizar imagem para você ver também, olha só. E nós vamos utilizar essa imagem para fazer o mapeamento bump e a mesclagem entre as cores da parede. Então vamos clicar com o botão direito do mouse e salvar a imagem na nossa pasta. Em seguida, clicar com o botão direito e abrir no Photoshop. Nessa imagem, nós vamos apenas dessaturar para poder conseguir o resultado e modificar um pouco o seu contraste. Então vamos até o menu Image aqui no Photoshop, Adjustments, selecionar a propriedade Dessaturar. E em seguida vamos utilizar o ajuste e modificar o modo de brilho e contraste. Como eu falei antes, existem várias maneiras de você fazer essas opções. Eu vou reduzir um pouco o brilho e aumentar um pouco mais o contraste entre as cores, olha lá. Ok. Vamos agora salvar essa imagem para poder utilizá-la no nosso mapeamento. Eu vou simplesmente colocar o nome dela aqui, olha, parede, bump, ok, e salvar a imagem para poder usar no SketchUp. Ok, então vamos abrir o SketchUp. Eu já tenho a minha cena montada. Vou selecionar o Frame Buff para você poder visualizar até o momento. Eu ainda não acrescentei nenhum material nessa parede. É exatamente aqui que nós vamos aplicar essa textura. E o primeiro passo é realmente criar o nosso material. Vamos trabalhar dessa vez com o editor de materiais do SketchUp. É importante que você faça o mapeamento da textura. Eu vou clicar em selecionar material padrão, depois clicar em novo, vamos dar o nome para ele de parede e selecionar a nossa textura na pasta. Observe que eu vou selecionar a textura bump, tá bom? Selecionando essa textura, nós já vamos ter aqui a configuração de tamanho, vamos colocar o valor 2 metros aqui de comprimento para poder testar e clicar em OK. Vamos selecionar o nosso objeto aqui na cena, aplicar o material e olha lá, já temos a textura aplicada. Como você pode perceber, nós conseguimos ver as emendas aqui, olha, na textura. Caso você tenha uma cena única, onde você vai criar apenas uma visualização, você não precisa retirar as emendas dessa textura. Você pode trabalhar ela com o tamanho original. Isso é uma forma muito prática e ajuda também a fazer o mapeamento de outras texturas quando você quer fazer composições. Então, vou selecionar com o botão direito do mouse, escolher a opção Textura, Posição e movimentar essa textura para poder ter um enquadramento dentro da minha cena. Olha lá. Observe que a textura ainda está pequena. Eu preciso aumentar um pouco mais para poder tirar exatamente a emenda que está aqui. Olha. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, Concluir, e vou aumentar um pouco mais esse tamanho, modificando no editor de materiais do SketchUp, tá bom? Então, vamos colocar aqui o valor, por exemplo, 1,8. Vamos ver como é que ele fica aqui em relação à minha visualização. Vamos modificar novamente o posicionamento da textura. Ok, aqui já conseguimos enquadrar a nossa textura na cena e a gente vai ter um efeito bem legal aqui, utilizando uma textura única. Por isso que eu falei que é interessante você procurar texturas grandes para poder fazer esse tipo de composição. Então já temos a textura aplicada ao nosso objeto. Vamos modificar as propriedades da parede através do Asset Editor. Nesse material, eu quero trabalhar da seguinte maneira. Eu vou deixar essa textura apenas como mapeamento e definir uma cor para o diffuse para que eu possa modificar as cores dependendo da minha necessidade. O que eu quero dizer é que eu vou ter o mapeamento do objeto, mas eu vou poder trabalhar com a cor que eu quiser nesse material. O que você precisa fazer é copiar essa textura, levá-la até o bump, habilitar o bump, colar a textura no local e reduzir o valor do bump
para 0, uma vez que eu não quero configurar essa propriedade nesse material. E você vai entender por quê, tá bom? Eu vou selecionar no mapeamento Bump e habilitar a visualização na tela. Vamos voltar uma vez. E agora no layer V-Ray BRDF, eu vou simplesmente deletar essa textura do diffuse. Ok, agora eu posso configurar o meu material definindo a cor para ele. Através da opção Diffuse, eu vou colocar aqui inicialmente um tom um pouco mais azulado, tá bom? Vou definir essa tonalidade para o meu material. Vamos clicar em OK e definir os demais parâmetros. Na opção de reflexo, vamos colocar o valor 165 para todas as cores no modo RGB. E definir o Glossiness com o valor de 0,3. Vamos também desabilitar o Fresnel para poder ter mais reflexo sobre a superfície e configurar o parâmetro IOR na refração, uma vez que essa propriedade está linkada, tá bom? Eu vou colocar o valor 1,35. Ok, já temos a configuração da cor da nossa parede. Agora nós vamos criar uma nova cor para poder fazer a mesclagem, tá bom? Vamos até a opção de criar material, vamos adicionar um material genérico. E nessa tonalidade eu vou seguir a mesma linha de cor, eu vou colocar uma tonalidade mais azulada aqui, só que ela bem desaturada, tá certo? Deixar ela mais escura. Essa é a primeira ideia para testarmos o material, tá bom? Então vamos mudar o nome dessa textura, vamos colocar aqui parede 2, ok. Apertar Enter, já temos as duas paredes aqui. E para mesclar essas texturas, nós vamos utilizar a nova opção do V-Ray chamada Blend Material. Com essa opção posso mesclar diversos materiais que eu tenho na minha lista de materiais do V-Ray e assim conseguir outros efeitos, tá bom? Para poder configurar o nosso material base, eu vou selecionar a parede 2, tá bom? Olha lá. Observe que esse material base não será o meu material parede, tá bom? Eu estou usando parede 2. E na opção Cut Material, eu vou adicionar um novo material e agora sim escolher a minha parede principal. Olha lá. Para poder mesclar esses dois materiais, nós utilizamos a opção Blend. Se você selecionar apenas com a cor, você pode definir qual é a cor predominante para o seu material. Nesse caso, nós vamos trabalhar com texturas. Eu vou selecionar o slot para poder carregar o meu mapeamento e vou escolher a textura de parede Bump que nós criamos. Vamos clicar em abrir e depois voltar uma vez. Ok, já temos a configuração do nosso material. Para poder criarmos o efeito, nós vamos também copiar essa textura e adicioná-la ao mapeamento Bump aqui no Blend Material. Vamos clicar com o botão direito e colar a textura, olha lá. E você pode definir o multiplier do Bump dependendo da visualização do seu projeto. Eu vou mantê-lo no valor 1 para poder testar e depois nós vamos controlar essa propriedade, tá bom? Vamos fechar o Asset Editor. Vamos agora aplicar esse material à visualização. Perceba que nesse momento eu não tenho a textura visível aqui no material Blend, tá bom? Eu vou precisar adicionar também essa textura aqui no editor de materiais do SketchUp. Então já vamos selecionar essa propriedade, escolher a opção Parede Bump, olha lá, e a textura vai ser carregada aqui já com o tamanho que a gente definiu, olha lá que legal. Vamos selecionar a visualização. Talvez seja necessário você fazer um novo mapeamento, tá certo? Vamos utilizar a opção com o botão direito do mouse, textura, posição, e agora já sabemos aqui como fazer essa propriedade. Então, olha lá, já temos a nossa textura mapeada corretamente. Vamos clicar no Frame Buffer, utilizando o Region Render, vamos selecionar uma pequena área para poder testar o nosso material e clicar em Render para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só o resultado que já conseguimos aqui com essa configuração. Você pode perceber que temos áreas mais escuras aqui, áreas mais claras, criando um efeito bem legal. O mais interessante dessa configuração é que você não é obrigado a trabalhar com as mesmas tonalidades. Eu fiz essa ideia aqui apenas para termos uma base para configurar esse material. Vamos voltar até o Asset Editor, vamos reduzir um pouco mais o reflexo e vamos também alterar a cor do material. Vamos testar uma outra visualização aqui. Vamos também alterar o material parede 2. Observe que você não precisa ter cores similares para poder criar esse efeito do material. Agora que já entendemos a ideia, nós vamos renderizar a nossa cena inteira para ver o resultado final. Vamos lá!
Ok, após o render terminar, olha só o resultado que nós conseguimos com essa configuração. O material realmente fica muito legal com essa propriedade. E como eu falei, você pode criar qualquer cor para poder utilizar o seu material principal e conseguir esse resultado. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para poder receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo desse desafio. Participe da nossa campanha para atingirmos 30 mil Masterfãs. E no final desse desafio eu vou compartilhar todos os materiais que nós aprendemos. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!